Boa noite, meus irmãos, graça e paz a todos. Amém. Hoje nós continuaremos a nossa série de estudos no livro de Romanos. Chegamos em nossa caminhada aqui no capítulo 6. Hoje finalizaremos, com a graça de Deus, o capítulo 6, a carta de Paulo aos Romanos. Estaremos fazendo a leitura a partir do versículo 14 do capítulo 6. Eu queria pedir que os irmãos pudessem abrir e mantenham, por gentileza, suas Bíblias abertas neste capítulo. Certamente hoje nós iremos estar acompanhando aquilo que a palavra de Deus nos revela através das suas escrituras. E é importante que os irmãos possam estar todos acompanhando atentamente. Versículo 14 do capítulo 6 diz assim: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Amém. Senhor, nós te louvamos, porque tu nos libertaste da escravidão do pecado. Nós te louvamos, Deus, porque tu nos concedeu a tua graça, porque tu nos deste perdão. E oramos, Senhor Deus, para que possamos viver segundo a tua palavra, segundo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Assim, meu Pai, oramos a ti no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Este capítulo agora, nós concluindo este capítulo, entraremos num assunto muito interessante. E peço que os irmãos fiquem atentos sobre esta palavra. Ele inicia esse assunto falando que o pecado não os dominará. Então isso já é uma afirmação que Paulo faz a respeito do assunto abordado, já deixando claro para todos nós: o pecado não tem domínio sobre as nossas vidas. Amém, irmão? Amém. O pecado não tem domínio sobre as nossas vidas. E por que vivemos então no pecado? E por que então o pecado ainda se torna algo tão notório e tão evidente se ele não tem domínio sobre as nossas vidas? E por que essa abordagem ser tão interessante? Vocês perceberam que está faltando cadeiras hoje aqui, não foi? Por que está faltando cadeiras? Exatamente. Porque o pastor não foi pegar as cadeiras. Não, mas eu não fui pegar as cadeiras, exatamente. Você sabe o que acabou de acontecer aqui? Sabe não? Acabou de acontecer aqui a nossa maior especialidade. Todo ser humano é especialista em justificativas. O pastor, por sua vez, vai dizer: rapaz, eu não fui buscar porque não tive tempo. O que é uma justificativa. E nós amamos uma boa justificativa, contanto que a culpa não recaia sobre mim, está tudo bem. Contanto que eu não venha a ser responsabilizado, está tudo bem. Então, é muito fácil afirmarmos que porque a tentação foi grande, porque a carne é fraca, porque o pecado foi isso, enfim. Nós enumeramos várias
justificativas ou desculpas dentro de um contexto que a palavra de Deus diz que o pecado não tem domínio sobre nós. Então, se o pecado não tem domínio sobre as nossas vidas, onde é que está o problema? Aí vem a parte mais difícil do ser humano. Você sabe qual é? Minha culpa, por minha tão grande culpa. Minha culpa, falha minha, erro meu, responsabilidade minha. É terrível assumir a culpa. É terrível assumir isso. Mas, por outro lado, a Bíblia afirma que, enquanto calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos. Então, diante disso, nós começamos essa abordagem a este capítulo, deixando bem claro isso. O pecado não tem domínio sobre as nossas vidas. Então, quando pecamos, é uma fraqueza que existe no nosso coração. E precisamos agora entender que, se é uma fraqueza, é algo que eu não vou conseguir contornar só. Diante disso, careço, então, de quê? Da graça de Deus. E mais uma vez, Paulo enaltece isso. A necessidade que todo ser humano tem, da dependência que todo ser humano tem, da preciosa e maravilhosa graça do Senhor. Isso para tirar de cima de si aquele espírito de autocapacidade. Entendeu? Olha, vocês não estão mais debaixo da lei. Agora vocês estão debaixo da graça, diz a palavra. Debaixo da graça. E a graça, ela consiste no reconhecimento. Não só reconhecimento de pecados, mas como também no reconhecimento da soberania do Criador, da soberania de Deus. Mas diante disso surge um problema que já foi debatido de várias e várias maneiras, de muitas e muitas formas. E então, vamos pecar, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Essa mesma pergunta foi feita alguns capítulos atrás, né? E então, continuaremos no pecado para que aumente a graça? A resposta vai ser sempre a mesma. Claro que não. Porque a graça de Deus nunca foi, Deus, pretexto para dar liberdade ao pecado. A graça de Deus, ela é a manifestação de um amor que é incapaz de ser medido pelo entendimento humano, que foi apresentado ao homem como uma dádiva, como um presente, para glorificar o nome do Senhor. E como é que a graça glorifica o nome do Senhor? Justamente onde pegar um pecador que estava condenado e fazer daquela pessoa uma nova criatura. Daquele que não era nem povo, agora se tornou o povo de Deus. Aqueles que estavam perdidos, agora são salvos. Então, graça é isso. A graça é o poder de Deus para a libertação do pecado. E não um meio para que eu vou pecar porque Deus vai perdoar. Então eu posso pecar porque Deus perdoa. Deus me
o que é pior nisso? Você sabe o que é pior? Alguém sabe? Não? Vou dizer para vocês o que é o pior. A maioria dos crentes fazem isso. Já pedem perdão antecipado por um pecado que vai cometer. Senhor, me perdoa, porque eu vou pecar. Então é uma ação premeditada do que irá fazer. E antecipadamente já diz, Senhor, mas a tua graça é maior. É como se você disser, Senhor, beleza, eu vou pecar porque eu sei que o Senhor vai me perdoar. Não pode. Se pensa assim, está errado. Se pensar assim, é pensar fora daquilo que Deus estabeleceu para nossas vidas. Aí vem agora uma outra situação. Bom, a maioria faz isso. Aqui eu não estou perguntando, eu estou afirmando. É muita prepotência da minha parte, não? Mas eu estou afirmando isso. Pode ser que alguém discorde, tudo bem. Mas eu afirmo isso. E agora? Estamos perdidos? Estamos condenados? Vamos queimar no fogo do inferno? Não é isso. Porque a graça de Deus ela é justamente para quê? Para perdoar os nossos pecados. Então, diante disso, sabemos que o pecado não tem mais um domínio sobre as nossas vidas. Sabemos então que Deus ele perdoa e que a graça do Senhor nos alcança. Então, cabe o que a cada um agora? Arrepender. O arrependimento. Arrepender dos seus pecados. Mudar de opinião. Mudar de atitude. Não aceitar uma condição de pecado. Não aceitar a condição de pecado. E aqui eu quero novamente trazer à memória de vocês uma mensagem que falamos aqui há muito tempo, no capítulo 3 de Romanos, lembram? Que algumas pessoas pensam que não tem pecado e acabam julgando outros porque tem pecados. Só que a partir do momento que você julga o outro, ou que você pensa que não tem pecado, você já está pecando. E aí Paulo ele encerra essa conversa dizendo, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus e carecem da glória de Deus. Porque na maioria das vezes quando nós tocamos no assunto de pecado, a mente do homem é uma maravilha para processar aquilo que ele já pré-estabeleceu sobre o que é pecado. Por exemplo, se eu perguntasse aqui a vocês de prontidão, o que é pecado, João? Tu quiser para Deus. Luzilane, o que é pecado? Pode não falar. Errar. Mas o que? Vamos lá. Desobedecer. Aí vamos lá. Julgar as pessoas. Mentir. Aí nós vamos citar um monte de coisas. Matar é pecado? Roubar é pecado? Então nós vamos citando inúmeras coisas. E aí nós pensamos, bom, mas eu não estou julgando ninguém. Eu não estou matando, eu não estou roubando, eu não estou desagradando a Deus. Peraí, será que realmente eu estou desagradando a Deus? Vamos lá, vamos analisar aqui. E aí eu começo a criar um contexto de autodefesa para mim. Vocês estão entendendo, né? Estão conseguindo acompanhar? Eu começo a criar para mim um contexto de autodefesa. Como é isso? Fazendo uma separação do que é pecado. Então, se eu não cometo determinado tipo de pecado, eu sou uma pessoa melhor do que outra que comete aquilo. Então, só porque eu não cometo tal pecado, eu julgo e condeno aquele pecado. Só que eu não me dei conta de que a minha ação de condenar o pecado do outro
Já foi um pecado? Porque tem outra característica do ser humano que é incrível. Outra característica incrível do ser humano. Não sei se vocês vão concordar comigo. Qual é a alegria? Vamos lá. De uma pessoa baixinha. Quando ela fica do lado da pessoa mais baixa. É claro que é brincadeira, não tem ninguém baixinho. Só uma brincadeira. Mas é sério, né? Você quer ver alguém ficar bem? Chega alguém contando um problema, rapaz, você tem um problema assim. Aí o outro diz, pois eu, e estou com isso, com aquilo e aquilo. Aquele que estava ruim, quando vê que tem um pior do que ele, já sai melhor, não é assim? A pergunta, mas é assim ou não é? É assim. Às vezes a pessoa está mal ou ruim e alguém chega ali. Mas pelo menos tu está vivo, tem pessoas que estão morrendo. Isso é verdade. Parece que quando eu encontro alguém numa condição pior do que a minha, aquilo alegra o meu coração, aquilo me faz me sentir melhor. Então a alegria de um crente é quando ele encontra um pecador maior do que ele. É quando ele consegue apontar um pecado do irmão maior do que o dele. Ai, feliz. Mas gente, não estou exagerando, É isso, exatamente. Quando a pessoa consegue encontrar alguém que tem um pecado maior do que o dela, mas pelo menos eu não sou que nem fulano. Pobre coitado, alma miserável, que ainda não conheceu a verdade, que ainda não entendeu o que era a palavra de Deus, que ainda não entendeu compaixão nem graça, e muito menos salvação. Eu nunca posso, queridos irmãos, achar que o fato de ter alguém pior do que eu, isso vai fazer eu ficar melhor. Jamais. Então eu não posso arrumar uma desculpa, eu não posso arrumar uma justificativa, eu não posso encontrar no meio para que eu fique melhor. Eu preciso entender que o pecado é meu, sou eu que tenho que me arrepender, sou eu que tenho que mudar, sou eu que tenho que melhorar, sou eu que tenho que fazer, porque ele não tem domínio sobre a minha vida. A vida do irmão não é problema meu. Eu tenho que cuidar daquilo que é minha responsabilidade, que é a minha vida. Pelos irmãos, vamos orar em nome de Jesus. Mas diante disso, gente, eu não posso estar querendo encontrar meios para me sentir melhor. Não é isso. Não é meios para me sentir melhor. É encontrar o perdão. E como fazemos isso? Não sabem que quando vocês, diz o versículo 16, se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedece, escravos do pecado que leva à morte, ou da desobediência que leva à justiça. Então, não sabem vocês, quando vocês se oferecem, lembra que ele já disse que o pecado não tem domínio? Ok. Então aqui no versículo 16 ele já viu, é vocês que se oferecem. São vocês que se dedicam. São vocês que se consagram tanto a servir ao pecado ou a servir ao Senhor. Sabendo que a dedicação ao pecado, você se tornará escravo do pecado. A dedicação ao Senhor,
você se tornará o servo da justiça. Sendo escravo do pecado, você está livre da justiça de Deus. Porque você é escravo do pecado, você não obedece, mas obedecendo ao Senhor, a magnífica justiça de Deus, ela será algo a seu favor. O amor de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, ela será a seu favor constantemente, porque você escolheu servir ao Senhor. E essa escolha é mediante a quê? É mediante a confissão. É mediante o arrependimento. É mediante ao reconhecimento de seus erros e de seus pecados. E você agora toma uma decisão de não mais continuar servindo ao pecado. O irmão Marinho falou uma coisa ali para mim, mãe. Eu posso falar aqui, lembra não? É mais fácil ser crente, é mais fácil viver lá no mundo, mãe. Exatamente, sobre isso. Eu conversava com o irmão Marinho ali fora, e ele falou algo bem interessante para mim. Ele disse, pastor, as pessoas às vezes dizem que é muito difícil ser crente. Ah, pois eu acho diferente. Eu acho que era muito difícil para mim viver lá no mundo. Lá no mundo, eu consigo contar a história dos livramentos, de quantas vezes quase morreu, dos prejuízos financeiros que teve, de quantas vezes foi trabalhar doente. Enfim, a escravidão do pecado acaba tirando o que a pessoa tem. E servindo ao Senhor, a pessoa agora está livre da opressão do pecado e agora está debaixo da justiça e da graça de Deus. Então, é mais fácil ser crente, gente, do que ser escravo do pecado. É mais fácil ser escravo do Senhor do que ser escravo do pecado. Mas lembra de qual é a nossa especialidade? Dar desculpas. Dar desculpas. Então, para mim é muito fácil dizer: ah, pastor, é muito difícil ser crente. Por isso que eu pequei. Ah, é muito difícil ser crente, por isso que é assim. A palavra de Jesus não diz que é difícil, ele diz que o fardo dele é leve e o jugo dele é suave. Então é o oposto do que muitas pessoas pensam. Agora, quando o coração da pessoa não quer servir ao Senhor, não quer ser escravo do Senhor, aí é uma outra história, porque continuará sendo escravos lá do mundo. Mas tudo bem, escolha. Mas a graça de Deus, graças a Deus, que embora você tenha sido escravo do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Olha aí, irmão. Entenderam isso daqui? O que nós estamos falando? Embora vocês fossem escravos do pecado, agora vocês não, porque passaram a obedecer de coração. Quer dizer, vocês se converteram. Vocês se arrependeram dos seus pecados. Vocês vivem uma novidade de vida, gente. Que maravilha! Que maravilha! Que maravilha! Uma nova vida, uma nova chance, uma nova oportunidade. Deus nos deu uma chance de recomeçar. Louvado seja Deus por isso. Vocês foram libertados do pecado, versículo 18, e tornaram-se escravos da justiça. Deus tirou de sobre os ombros de vocês o jugo da escravidão do pecado e colocou agora o jugo da justiça, o jugo do seu filho. Isso é maravilhoso.
É maravilhoso entender, é maravilhoso compreender, é maravilhoso sentir o perdão, sentir a graça, sentir a paz, sentir o amor de Deus. Mas veja só agora o que ele diz no versículo 19. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Ele quer dizer o que com isso? Ele está dizendo, vocês ainda não entenderam. Existem limitações do coração de vocês que não permitiram ainda a compreensão plena da graça. Então, o que é dito, o que é transmitido, é algo meramente humana. É uma forma humana, porque o coração das pessoas não entenderam ainda. Então, com isso, nós vamos entender e aprender algo muito importante. Tem muita coisa de Deus, irmãos, que ainda não se revelou na nossa vida, porque o nosso coração ainda não entendeu o propósito disso, porque o nosso coração ainda não compreendeu o sentido da graça do Senhor. Temos muita dificuldade de obediência porque não compreendemos ainda, porque ainda existe muita cegueira espiritual, existe ainda muita dureza espiritual. Tá? Existem muitas coisas ainda que nos prende, que nos trava. É algo que não dá para se compreender porque faz parte do pecado, da limitação. O pecado limita o entendimento humano. Mas deixa eu tentar mostrar aqui algo para vocês. A Bíblia diz que não devemos temer aquele que tem poder de matar o corpo, mas devemos temer aquele que tem poder de matar o corpo e lançar a alma no inferno, que é Deus. Mas na verdade nós tememos mais a quem? Aquele que tem poder de matar somente o corpo, ou aquele que tem poder de tanto matar o corpo como lançar a alma no inferno? Na verdade nós temos um temor maior pelos homens do que propriamente por Deus. Se alguém dissesse, eu já citei isso aqui há algum tempo, uma ilustração simples, fraca, eu estou pensando em uma melhor, mas não consegui lembrar no momento, mas vai com o que nós temos. Mas alguém diz o seguinte: olha, está acontecendo um assalto aqui na rua aqui, na rua José Gomes. Está tendo um assalto ali. Quem passa lá tem um grupo de ladrão assaltando. Quem é daqui que vai por essa rua? Se fosse embora. Alguém. Só estou alucinando, pegar os caras. Depois eu vou é por lá. Entendeu? Pegar os caras lá. Hã? Ah, ele podia ler. Mas qual de vocês iria por essa rua? Está tendo esses assaltos aí. Alguém aqui iria por ela? Porque tem um medo de ser assaltado. Mas aí a Bíblia vai lá e diz: o pecado tem poder de separar você de Deus. E a separação de Deus consiste na condenação eterna. Quem é que tem medo do pecado a esse ponto? Nós temos medo daquilo que pode ser causado no corpo, mas temos pouquíssimo receio daquilo que é espiritual. Tanto é que damos uma liberdade muito grande ao pecado, liberdade que não damos para os perigos do mundo.
Qual de vocês, por exemplo, vai dormir e deixa a porta da frente aberta? Ok? Não, né? Antes de dormir, o cara vai lá, verifica se está trancada, a porta da frente aberta, dá aquela verificada. Por quê? Para não entrar muriçoca? Para não entrar ladrão. Exatamente. Se o ladrão entra, graças a Deus que o Senhor estava vigiando e não deixou. Mas acho que nós temos os costumes e aquela conduta, aquele zelo, aquela preocupação. Se você for, tem várias motos estacionadas aí fora. Se você passar aí, talvez nenhuma esteja puxada na ignição. Mas sabe, né? Ela atrás. Por quê? Porque pode alguém passar e roubar, né? É claro que é. Qual era o motivo? Todo mundo tranca, e alguns estão no guidão trancado ali, que é para ter uma segurança ainda maior. Então veja, gente, observe que nós temos um grande cuidado com as coisas humanas. Temos um zelo com o que é humano incrível. Agora, será que nós temos esse mesmo zelo? Sejam sinceros comigo. Comigo não, comigo não importa. Sejam sinceros com vocês mesmos, porque dizer para mim não vai mudar em nada na vida de vocês, né, entre vocês e Deus. Você tem esse mesmo zelo com a vida espiritual? Fechar as portas do pecado, de trancar aquilo que vai poder lhe causar, de zelar por isso, de vigiar com aquilo, de cuidar com isso, de prudência com aquilo outro, o mesmo cuidado que você tem com as coisas humanas, você tem com as coisas espirituais? Talvez não, alguém talvez não tenha, talvez nós tenhamos dificuldades com isso. Por quê? Exatamente por conta disso. As limitações humanas ainda estão muito fortes. E pelo fato de termos muita coisa nossa ainda no nosso coração, mas não compreendemos o agir pleno de Deus, não compreendemos ainda a totalidade da graça do Senhor, se bem que isso nós iremos compreender somente quando chegarmos lá. Mas até isso, muitas coisas podemos ainda entender. E a nossa maior dificuldade de viver uma vida que agrade plenamente ao Senhor aqui é isso, é por não compreender, é por não entender. Quando não temos ainda uma noção exata do que é espiritual. Por isso ele diz, eu falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como, presta atenção, assim como vocês oferecem os membros dos seus corpos em escravidão, a impureza e a maldade que leva à maldade, ofereçam agora em escravidão a justiça que leva à santidade. Ele está dizendo, assim como vocês fazem as coisas do lado humano, o zelo que vocês têm com as coisas humanas, as coisas terrenas, as coisas carnais, peguem agora essa mesma intensidade, este mesmo cuidado, este mesmo zelo e ofereçam agora a Deus. Aí, meu irmão, a igreja ia, não era não? Porque todo mundo ia ser cuidadoso, todo mundo ia ser zeloso, todo mundo ia ser empenhado, todo mundo ia se dedicar, todo mundo ia trabalhar, todo mundo ia se esforçar. Mas a nossa capacidade ainda não entendemos ainda o espiritual. O humano ainda fala mais alto. Então a gente ainda se dedica mais ao humano do que ao espiritual. Por isso nós vivemos ainda tantas coisas humanas. Porque a nossa maior dedicação ainda é essa. A partir do momento que a gente conseguir se libertar do que é humano e viver o que é espiritual, certamente as revelações do Senhor serão muito maiores nas questões espirituais do que nas questões terrenas. Com isso, repito, não é que ninguém vai abandonar essas coisas, então não é isso. É intensidade, é dedicação, é oferta. É aquilo que você vai oferecer, é aquilo que você vai falar. Né? Então façam isso. Quando vocês, ele diz no versículo 20, quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres
da justiça. Que fruto colheram? Então, das coisas das quais agora vocês se envergonham. O fim delas é morte. Viver do pecado. Viver escravo do pecado. Oferecer a sua vida, o seu corpo ao pecado. Qual o fruto isso lhe trouxe? Diz a palavra. Senão, coisas das quais agora vocês se envergonham. O fim delas é morte. A palavra do Senhor afirma categoricamente. E deixa. O fim do pecado, o salário do pecado é a morte. E os frutos do pecado, uma vez que iluminados pela luz divina, tornam-se vergonhosos. Enquanto na escuridão da escravidão, tudo bem, mas quando iluminados pela luz da palavra, são coisas das quais há vergonha. E louvado seja Deus por isso. E louvado seja o Senhor que age de fato arrependimento, constrangimento, vergonha, porque isso promoverá mudança, isso promoverá conversão, porque é um sinal que a pessoa sentiu o pecado. Por outro lado, mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Aí então nós vamos dizer que é difícil ser crente, gente? Não, mas difícil é viver lá. Não é difícil ser crente. Difícil é ser escravo do pecado. Porque são maravilhas, são bênçãos. Pois o salário do pecado é a morte, para finalizar aqui. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Meus queridos, espero sinceramente que todos possam ter compreendido. Não acredito que irão entender na sua totalidade. Tomara que eu esteja errado e que vocês entendam. Mas que algo tenha ficado no coração, na mente. De alguma maneira, essa palavra possa ter constrangido a uma melhoria, uma mudança. Constrangir a fazer algo diferente. A uma mudança de atitude, a uma mudança de pensamento, a uma mudança de comportamento, a uma mudança do falar, uma mudança no agir, uma mudança, não sei, querido, não sei. Sinceramente, eu não sei aonde você precisa mudar. Mas se precisa mudar, mude em nome de Jesus. Não viva acomodado com ele. Arrependimento, conversão, nova criatura, novas atitudes, é o que Deus espera de todos nós. Então que Deus nos abençoe em Cristo Jesus e que a graça de Deus continue sendo abundante sobre as nossas vidas. Amém? Então vamos orar, finalizar o nosso momento de hoje, louvando e agradecendo a Deus pela vida de cada um dos irmãos.